Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a primeira videoaula da disciplina de pós-graduação EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica, um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar juntamente com todas e todos vocês e também com os meus amigos, professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e professor Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O tema desta videoaula é Teorias Curriculares da Educação Física. E a nossa expectativa é que a assistência a esta videoaula, principalmente a leitura da bibliografia sugerida e a participação na aula remota, contribuam para que você, para que cada uma de vocês, classifique as teorias curriculares da educação física. Então, vamos a elas. É importante lembrar todas as pessoas que o sistema educacional brasileiro ele não começa no século XVIII, muito embora existissem instituições e formas de realizar a educação que hoje a gente chamamos escolar, a educação formal, vamos dizer assim, naquele momento, mas como vocês sabem, o sistema educacional, sobretudo o sistema público no Brasil, ele é bem mais tardio. Ele é uma criação do final do século XIX. Nós colocamos aí o século XVIII para lembrar todas as pessoas que a invenção da educação física, enquanto forma de intervenção, enquanto forma de educação, intervenção pedagógica, educação, ela é uma criação do século XVIII. Todas e todos vocês conhecem muito bem essa história e o nosso trabalho hoje aqui vai até o século XXI, para falar, para ser mais exato, na terceira década do século XXI, exatamente onde nós estamos agora. E quem já fez a leitura recomendada já se deu conta que nós gostamos deste raciocínio. Nós trabalhamos com as grandes transformações da sociedade. A partir das transformações da sociedade, há novas demandas à escola e educadores e educadoras respondem às novas demandas com novas teorias pedagógicas, com novas tendências pedagógicas, com novas concepções de ensino. E é a partir dessas novas concepções de ensino que surgem novas teorias curriculares da matemática, geografia, história, biologia, química, física, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, artes. Ou seja, todas as teorias curriculares, elas não surgem por si mesmas, elas surgem a partir de mudanças pedagógicas que, por sua vez, são demandadas pelas transformações da sociedade, que, claro, a cada desenho social são apresentadas novas exigências à escola. E começamos com uma configuração da sociedade que, no nosso entender, no caso brasileiro, perdura até a passagem do século XIX para o século XX, até as duas primeiras décadas do século XX. Nós ainda temos no Brasil uma aristocracia rural, nós ainda temos no Brasil um modo de produção agrário exportador, nós ainda temos no Brasil uma parcela muito grande da população que vive na zona rural e que sobrevive a partir do trabalho para o proprietário rural ou do trabalho baseado na troca daquilo, né, da concessão. Eles têm tinham concessões de terras, e aquilo que eles produziam, havia uma negociação, né, uma troca, uma cessão de uma parte da sua produção para o proprietário rural. Então, nesse desenho, a escola tinha pouco sentido. Nesse desenho, a educação escolarizada, ela era um privilégio de um pequeno grupo social. Nesse desenho surge, se estabelece com muita força fora do Brasil e também no Brasil, aquilo que a literatura chama de tendência pedagógica tradicional ou pedagogia tradicional.
é muito importante marcar esta posição e lembrar vocês que a pedagogia tradicional tinha uma vertente laica, tinha uma vertente religiosa, que a pedagogia tradicional ela objetivava principalmente a transmissão de um determinado tipo de saber, naquele momento entendido como cultura, que era justamente o saber desse pequeno grupo, nesta sociedade organizada em castas, os saberes, os modos de vida, as visões e principalmente os valores desse pequeno grupo que praticamente não tinha contato, ou seja, não havia acesso nenhum desta que provavelmente, deste lugar, né, desta parcela imensa da população que provavelmente, a qual provavelmente pertenciam todos os nossos ancestrais. Então, naquele momento, todos nós temos pessoas na nossa família, avós e bisavós, muito provavelmente, que sequer foram à escola, e se foram à escola, foram num certo tipo de escola que aprenderam as chamadas primeiras letras. Basicamente, fazer contas, né? Ou seja, noções de aritmética, ler e escrever, quando muito. Então, naquele contexto, a escola ela não era vista com os mesmos olhos que passou a ser vista quando nós avançamos para o século XX e também não tinha nenhuma relação com a maneira como hoje nós vemos a escola. Então, no âmbito das pedagogias tradicionais, que se estabelece o chamado currículo ginástico, que, como vocês bem sabem, aqui no Brasil teve grande influência do método francês. Bom, é importante situar todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, né, nesta discussão, para que vocês entendam a nossa afirmação de, neste momento, ninguém que está assistindo esta videoaula, ninguém teve aulas tradicionais, ou seja, viveu a pedagogia tradicional na escola, ou muito menos dar aulas, ou seja, eu não fui um professor que organizou a prática pedagógica, e também não sou hoje, né? Um professor que organiza a sua prática pedagógica a partir da pedagogia tradicional. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é pedagogia tradicional, e vocês também não, certo? Ou seja, nós não somos professores e professoras que orientam suas ações didáticas a partir da pedagogia tradicional, e nós também não trabalhamos com o currículo ginástico. Que hoje a gente aborde ginástica nas nossas aulas não tem nada a ver com o currículo ginástico, e como vocês bem sabem, tem uma outra configuração, tem outras maneiras de desenvolver as aulas, tem como base epistemológica a anatomofisiologia, tem como objeto de ensino, objeto de estudo, o exercício físico. Então, é uma outra coisa, nada a ver com aquilo que nós estamos fazendo agora. Todavia, na medida em que a sociedade se transforma, deixa de ser uma sociedade em castas e passa a ser uma sociedade de classes, novas demandas são apresentadas à escola, a escola passa a ter nessa sociedade de classes um lugar muito importante. A escola vai ser aquele lugar que vai formar a mão de obra, basicamente, para ocupar os postos, sobretudo na indústria e sobretudo os postos na administração desses novos meios de vida. A sociedade se urbaniza, outros valores são cultivados, ou seja, é um desenho social muito diferente. Há quase um paralelismo entre até o lugar que você frequentou na escola, ou seja, o quanto você estudou, e o lugar que você vai ocupar no mercado de trabalho. Ou seja, isso está bastante citado na literatura, não é o caso aqui de repetir, mas apenas lembrar vocês, né, que não cabia, portanto, a pedagogia tradicional, a tendência pedagógica tradicional nesse novo desenho social, e aí nós vamos assistir duas grandes mudanças importantes na primeira metade do século XX, no campo da educação. Primeiro, a ideia de uma escola que coloca o estudante no centro do processo. A ideia de uma escola que coloca a criança como sujeito da aprendizagem. A ideia de uma escola não mais centrada no conhecimento e nos valores a serem transmitidos, como a pedagogia tradicional, mas a ideia de uma escola que concentra o seu trabalho nos interesses da criança. Ou seja, a ideia das pedagogias ativas tem uma relação direta com o movimento escola novista. Agora, não temos mais uma base conceitual
herdada da filosofia, passamos a ter uma base conceitual no campo das teorias pedagógicas, herdada da psicologia, sobretudo a psicologia da aprendizagem. Bom, muito bem. E mais adiante, né, num primeiro momento, os primeiros 30 anos da educação do século XX, muito influenciados pelo movimento escolanovista, a defesa de uma educação pública, laica e gratuita aqui no Brasil, com o movimento dos educadores da Escola Nova, né, o movimento escolanovista, mas logo adiante, isso consta na literatura, também não é o caso de repetir, logo adiante o Brasil, meio que reproduzindo o movimento que acontece nos Estados Unidos, o Brasil também incorpora o tecnicismo educacional. E aí sim, muito do que hoje nós somos como professores e professoras tem relação direta tanto com o pensamento escolanovista quanto com o pensamento pedagógico baseado no tecnicismo educacional. E o tecnicismo educacional tem como referencial teórico prioritário a psicologia do desenvolvimento. E o tecnicismo educacional tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social. Vocês podem ver que, desenvolvimento afetivo e social, vocês podem ver que não são termos estranhos a nós que atuamos na educação. E nesse lugar nós temos também três visões, três teorias curriculares da educação física. Se deixamos a ginástica, porque ela tinha uma relação direta com um certo desenho social, com uma certa pedagogia tradicional, nós, ao abraçarmos o escolanovismo, não poderíamos mais continuar com aquela que era uma educação do corpo baseada na cópia, no modelo, na repetição, baseada no exercício físico. Nós passamos a estar comprometidos também com a melhoria da aptidão física, mas dessa vez através do esporte. E como vocês bem sabem, o esporte é uma manifestação cultural que explodiu, que teve grande visibilidade, grande importância ao longo do século XX. E aí, claro, a escola e aí o lugar específico da educação física vão se influenciar também por esta ideia, mas não, como eu já disse sobre a ginástica, não a maneira como nós trabalhamos o esporte hoje. Naquele momento, o esporte era trabalhado principalmente para cultivar os valores e promover a melhoria da aptidão física, cultivar determinados valores e promover a melhoria da aptidão física. Então, o currículo esportivista, embora ele possa aparecer, né, de vez em quando ele possa estar ali, né, uma parte do seu ideário muito presente, sobretudo no discurso da mídia em relação ao esporte, nas nossas aulas, embora nós trabalhemos às vezes com práticas corporais, né, que são classificadas como esporte, a definição de esporte é muito bem estudada e conhecida de todas e todos, isso não quer dizer que nós estejamos trabalhando com o currículo esportivista. O currículo esportivista tem outra maneira de ser organizado e ser desenvolvido. E aí sim, exercendo uma grande influência naquilo que nós fazemos hoje na educação física brasileira, nós temos aí influências do currículo psicomotor e influências do currículo desenvolvimentista. Como vocês sabem, nós abandonamos o referencial nós abandonamos o referencial da fisiologia e fomos abraçar o referencial da psicologia do desenvolvimento. Na perspectiva do currículo psicomotor, o movimento seria um meio para o desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e motor, né, psicomotor, e na perspectiva desenvolvimentista, no currículo desenvolvimentista, o movimento é em si próprio, né, a educação do movimento é o objetivo. Então, o currículo desenvolvimentista ele quer alcançar níveis elevados, níveis especializados de desenvolvimento motor. Para tanto, nós precisaremos trabalhar, né, nós precisamos aprender a atravessar, né, um estágio inicial das habilidades motoras e alcançar um estágio elaborado, especializado das habilidades motoras, ou seja, é a soma das aprendizagens das habilidades motoras, alcançar o estágio maduro das habilidades motoras que vai me permitir um desenvolvimento motor mais amplo. E na perspectiva desenvolvimentista, o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo, eles seguem em paralelo ao desenvolvimento motor. Então, como vocês percebem,
o currículo psicomotor e o currículo desenvolvimentista, eles estão muito presentes. O psicomotor segue muito presente, segundo as pesquisas realizadas, segue muito presente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e nós ainda percebemos uma preocupação grande dos professores e professoras que trabalham nos anos finais do ensino fundamental e às vezes no ensino médio com o desenvolvimento motor dos estudantes e das estudantes. Mas, acompanhando um movimento internacional nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e aqui também no Brasil, nós assistimos, a partir dos anos 70, uma crítica muito forte àquilo que a escola prometia, mas não cumpria, ou seja, a escola de classes, a escola da sociedade de classes, a chamada escola capitalista, prometia a ascensão social através da educação, ela se apresentava como aquela agência que garantiria uma melhoria das condições de vida para toda a população através da transmissão, do acesso, da posse do conhecimento científico, mas todos nós conhecemos bem a história e sabemos que lá na década de 70, na década de 80, de cada 100 crianças que aqui no Brasil começavam a, então, primeira série do primeiro grau, apenas 3 concluíam a, então, terceira série do segundo grau. Ou seja, depois de 11 anos de escolarização, que naquela época não se chamava educação básica, mas depois de 11 anos de escolarização, você tinha 97% das pessoas estavam fora do sistema, ou seja, apenas 3% das pessoas concluíam aquilo que hoje nós chamamos de educação básica. Bom, então era uma escola que, na visão de Bourdieu, Passeron, Althusser, Boris e Gentz, Stablet e Paulo Freire, ou seja, uma visão dos franceses, dos estadunidenses e dos brasileiros, era uma escola que contribuía para a perpetuação das desigualdades sociais. Os exemplos são inúmeros, não vem ao caso aqui repeti-los, mas é importante lembrar que, em certo sentido, isso ainda está vigente. Nós temos, felizmente, um percentual elevado de estudantes de 6 a 14 anos no ensino fundamental. Isso já não é da mesma maneira no ensino médio, ou seja, e nós temos uma evasão na passagem do fundamental para o médio, depois temos uma evasão durante o médio. Então, mesmo em 2024, nós não rompemos com todas essas questões. Bom, é importante dizer que no Brasil e nos Estados Unidos surgem movimentos que tomam como referência esta crítica feita à escola capitalista, essa crítica feita a esta sociedade que servia, a esta escola que servia à perpetuação desse desenho social. E, a partir dessas críticas, surge, como eu já disse, no Brasil e nos Estados Unidos, surgem pensadores, trabalhos, propostas que vão atuar para reverter, vão pretender reverter esse quadro, promover aquilo que ficou conhecido como uma transformação social a partir da escola, a partir da educação. Aqui no Brasil, as teorias críticas têm duas vertentes muito fortes. Uma vertente mais conhecida como educação problematizadora ou educação libertadora, alicerçada no pensamento pedagógico freiriano, e uma outra vertente chamada pedagogia histórico-crítica, ou pedagogia crítico-social dos conteúdos, ou pedagogia dos conteúdos, alicerçada no pensamento pedagógico de Dermeval Saviani e José Carlos Ribani. Não são só esses autores, mas a partir desses autores. E esta teorização crítica da educação, ela influenciou muitíssimo a produção das propostas curriculares, das teorias curriculares, dos vários componentes. Ela aparece com muita força no Brasil, acompanhando o movimento de redemocratização, ou seja, enquanto o tecnicismo educacional bem servia ao pensamento pedagógico da ditadura civil-militar que se instalou no Brasil em 1964, no comecinho dos anos 80, nós temos aqui no Brasil, aumenta o movimento pelo fim
da ditadura, pelo retorno da democracia, ou seja, a redemocratização, e aí nós vamos alcançar isto também na educação através de com outras ideias pedagógicas, né? Certas ideias pedagógicas, outras ideias pedagógicas, e obviamente essas ideias pedagógicas, como eu já disse, influenciaram todos os componentes curriculares e com a educação física não foi diferente. Então nós temos um pensamento crítico na educação física, nós temos duas tendências muito importantes na educação física. Nós temos trabalhos que a partir dos anos 80 que vão demandar a necessidade da educação física entrar em crise, né? Ou seja, vão apontar uma inconsistência entre a educação física que nós fazíamos e a educação física que nós deveríamos fazer. Na verdade, este pensamento ele é, né, oriundo lá dos anos 30 também. Né? Ou seja, há trabalhos no campo da educação física, lá dos anos 30, que já defendiam um outro papel para a educação física na escola, mas como vocês bem sabem, a partir dos anos 80 isso se fortalece e graças a essa combinação de fatores que eu já mencionei, né, e sobretudo graças ao avanço das ciências da educação que nós conseguimos pensar em pedagogias críticas. E aí, no Brasil, na educação física brasileira, nós temos uma vertente crítica muito importante que tem como base conceitual o materialismo histórico e nós temos uma outra vertente crítica igualmente importante que tem como base conceitual a teoria da ação comunicativa que surge no âmbito da Escola de Frankfurt. Então, estes pensamentos pedagógicos na educação física romperam com aquela ideia, né, da base, de uma base conceitual alicerçada na anatomia e na fisiologia, de uma base conceitual alicerçada na psicologia do desenvolvimento, romper com a ideia de um objeto do estudo como sendo o exercício físico, romper com a ideia de objeto de estudo como sendo um movimento, e aí vão pensar na cultura corporal de movimento, na cultura de movimento, e alguns trabalhos vão também usar o termo cultura motora. Então, nós temos uma mudança da sociedade, uma mudança pedagógica, uma mudança na escola, e nós temos uma mudança nas teorias curriculares da educação física. Nós temos, portanto, vertentes críticas da educação física que vocês bem conhecem. Bom, e aí a sociedade continua se transformando. Para muitos autores, nós já não vivemos um desenho social, uma sociedade de classes, nós vivemos uma sociedade de rede. Alguns e algumas estão mais ao centro da rede, com mais acesso aos bens culturais, com mais acesso à infraestrutura. Outros estamos mais afastados do centro, com menos acessos aos bens culturais, com menos acesso à infraestrutura, com condições de vida mais precarizadas. Quem vive em grandes centros conhece muito bem isso, quem vive fora dos grandes centros também identifica isso, né, porque isso também acontece nas cidades menores. E aí o que nós temos novas demandas para a escola. Então, numa sociedade agora neoliberal, numa sociedade multicultural, numa sociedade profundamente desigual, numa sociedade que se quer cada vez mais democrática, uma das maneiras que muitos segmentos entendem que isso possa ser alcançado é o estímulo e o acesso ao consumo. É evidente que todos nós precisamos consumir uma série de recursos, uma série de produtos, uma série de bens que garantem a nossa subsistência com algum grau de conforto. Mas o que nós temos hoje muitas vezes é pensar que as condições de cidadania são alcançadas exclusivamente pelo acesso ao consumo e, sobretudo, pela participação no mercado de trabalho. E uma participação que às vezes nem é uma participação crítica, às vezes é uma participação executando tarefas de baixa complexidade e cada vez que aquela função desaparece, você tem que estar preparado ou preparada para ocupar rapidamente um novo posto, também mais ou menos no mesmo lugar nessa teia social. Estas ideias contribuíram de maneira decisiva para a disseminação daquilo que entre os teóricos educacionais ficou conhecido como neotecnicismo.
Ou seja, é uma retomada do tecnicismo educacional, mas agora com uma nova vertente. Esta que você, na verdade, né, enquanto o tecnicismo educacional ele concentra o trabalho do professor na variedade das técnicas de ensino, né, esqueci de mencionar isso, a pedagogia tradicional, o centro do processo é o conhecimento e, sobretudo, os valores da cultura considerada verdadeira. Na Escola Nova, o centro é o estudante, e no tecnicismo educacional, o centro são as técnicas de ensino, aquilo que vocês já ouviram falar. Esse professor sabe muito, mas não sabe ensinar. Ou às vezes a gente pensa que se torna bom professor quando a gente sabe 20 maneiras diferentes de ensinar alguma coisa, né? Isso é bem comum na escola contemporânea. E aí, nós vamos ter nas teorias críticas, novamente, a preocupação com o conhecimento a ser transmitido. As teorias críticas entendem que é possível alcançar a transformação social, é possível desenvolver um pensamento crítico a partir do acesso aos conhecimentos da cultura dominante de forma crítica. Basicamente é esse o pensamento, né, tanto da perspectiva libertadora quanto da perspectiva histórico-crítica, né, das pedagogia libertadora e pedagogia histórico-crítica. Mas o neotecnicismo educacional, ele vai dizer que o importante é que o estudante aprenda a resolver problemas, que ele desenvolva um conjunto de habilidades tal que lhe permitam enfrentar situações novas e resolvê-las de maneira satisfatória. Então, não mais o conhecimento, muito menos o conhecimento de forma crítica, mas sim um conjunto de recursos de ordem cognitiva, de ordem socioafetiva e de ordem motora que lhe permita, esses recursos lhe permitam intervir e solucionar problemas, claro, sempre de média ou baixa complexidade. E, simultaneamente, o que nós temos, aí sim, nesta sociedade multicultural, nesta sociedade desigual, nesta sociedade democrática, nesta sociedade neoliberal, o que nós temos também é a emergência de outras formas de análise desse desenho social. E aí, estas formas de análise, elas têm em comum uma certa noção de cultura, uma certa função atribuída à linguagem e uma certa noção de conhecimento. Essas formas de análise, elas entendem que nós sempre estamos presos a determinadas visões do mundo que circulam por meio da cultura, que circulam por meio da linguagem. Estas formas de análise da sociedade, elas não concentram mais no indivíduo, no sujeito, ou seja, elas não procuram empoderar o indivíduo, mas elas procuram fazer com que o indivíduo entenda que é a cultura que faz com que a gente produza as coisas de uma certa maneira e que sim, nós podemos desenvolver o pensamento crítico e sim, que nós podemos intervir de outra maneira a partir do momento que nós elaboremos e façamos circular outras formas de dizer sobre as coisas do mundo, outras formas de dizer sobre as pessoas, outras formas de dizer sobre as práticas sociais, outras formas de dizer que acabam sendo também outras formas de pensar, outras formas de fazer. Então, de maneira muito sintética, esse conjunto de teorias, o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, os estudos culturais, as filosofias da diferença, os estudos de gênero, a teoria queer, o multiculturalismo crítico, ou seja, esse conjunto outro de formas de interpretação da realidade, esse conjunto ele vem influenciando a educação em todos os lugares do Brasil, em todas as formas, em todos os documentos curriculares do Brasil, em todos, já faz pelo menos 20 anos que os documentos curriculares no Brasil, ou seja, que as propostas de intervenção têm alguma influência das chamadas teorias pós. Já faz pelo menos 20 anos que nós identificamos transformações na LDB bastante influenciadas pelas teorias pós. Eu vou destacar, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana, afro-brasileiras, africanas e indígenas. Ou seja, quando nós defendemos a escola inclusiva, quando nós defendemos que todas as pessoas têm o direito de estar na escola, quando nós defendemos que os currículos têm que fazer valer todas as formas de representação,
todos os grupos que coabitam a nossa sociedade, nós estamos trabalhando a partir de certas ideias que encontram eco nas teorias pós-críticas. As teorias que antecederam, as teorias vigentes até o século XX não faziam essa defesa, né? Então, eu posso falar para vocês com alguma tranquilidade isso, porque eu sou professor que atuo na educação básica desde 1986. Né? Então, eu presenciei uma parte importante dessas mudanças e me lembro direitinho de ser professor na escola municipal, na escola estadual e na escola privada, e nós não tínhamos, nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, nós não tínhamos crianças com deficiência nas aulas, nas escolas regulares. Esta é uma transformação importante a partir de um conjunto legal, né, que não vem ao caso aqui, né, de um arcabouço legal que não vem ao caso retomar aqui, mas, ou seja, nós mudamos o entendimento sobre a deficiência, nós mudamos o entendimento sobre a influência positiva das crianças com deficiência nas escolas regulares e nós mudamos o entendimento da influência positiva que as escolas regulares têm para com as crianças com deficiência. E hoje todos nós defendemos que as escolas, todos e todas, defendemos que as escolas acolham todas as pessoas, incluindo aqui todos os seus marcadores sociais, de gênero, etnia, religião, classe, local de moradia, deficiência, pessoas com deficiência, ou seja, esse entendimento da escola e todas as propostas que vêm surgindo a partir daí, e mesmo a ideia, né, que está presente na LDB, que cada escola tem que ter o seu projeto político-pedagógico, são ideias bastante influenciadas por todo esse movimento que nós aqui estamos chamando de maneira muito ampla e grosseira de teorização, teorias pós-críticas. E é nesse âmbito, portanto, que nós assistimos em paralelo, ou seja, a gente já falou que é fácil identificar as influências do currículo psicomotor, do currículo desenvolvimentista. Também já falamos que é fácil identificar as influências das teorias críticas no nosso cotidiano, na nossa prática, né? Professoras e professores de educação física. E vamos dizer que nós identificamos nos documentos curriculares, em muitas práticas pedagógicas, nós identificamos vestígios, traços, lampejos da perspectiva do currículo da educação para a saúde, ou também chamado saúde renovada. Ou seja, que é essa preocupação que uma teoria curricular em específico tem, né, da educação para a saúde, que as pessoas aprendam na escola e adquiram na escola os conhecimentos necessários para a adoção, para a perpetuação de um estilo de vida fisicamente ativo. Que era aquela história de que nós temos que na escola não mais de exercitar-nos como fazíamos com o currículo ginástico, mas aprender sobre e aprender como fazer, para que nós possamos fazer fora da escola e depois quando nós concluirmos a educação básica. Então, esta ideia ela aparece com muita força no finalzinho dos anos 90 e ela está presente em alguns documentos curriculares. É o caso, por exemplo, de muitos documentos curriculares aqui no estado de São Paulo e certamente no Brasil afora. E, finalmente, a perspectiva cultural da educação física, que é essa que nós aprofundaremos, estudaremos com base nas pesquisas realizadas, né, estudaremos ao longo da nossa disciplina, do nosso curso, desse curso que estamos aqui trabalhando, é a perspectiva cultural da educação física, que ela tem como inspiração, não como base, não como fundamento, mas como inspiração a teorização pós-crítica, que nós já mencionamos, e os professores e professoras que buscaram inspiração nas teorias pós-críticas para pensar as suas práticas pedagógicas, organizaram-nas de uma determinada maneira, elegeram as práticas corporais que seriam tematizadas de uma certa forma e desenvolveram essas práticas a partir de uma certa ideia, trabalhando com certas ideias de conhecimento. Então, as pesquisas realizadas nas escolas e os trabalhos realizados nas escolas que foram investigados e que hoje compõem aí um repositório, um conjunto enorme de registros, esses trabalhos realizados por professoras e professoras, muitos e muitas aqui presentes, acompanhando aqui esta videoaula ou participando da disciplina, né, que eu espero que assistam a videoaula, ou seja, todas essas pessoas, as suas práticas nos mostraram que o objeto de trabalho não é mais
O exercício físico não é mais o movimento, não é a cultura corporal de movimento, nem a cultura motora, nem a cultura de movimento, mas sim a cultura corporal. Estudaremos isso ao longo do semestre. Cultura corporal é diferente de cultura corporal de movimento, estudaremos isso e veremos aí as especificidades. E aí, por que se chama currículo cultural? Porque o que está no centro não é o estudante, como quiseram, né, a escola novismo. O que está no centro não são as técnicas de ensino, como quis o tecnicismo educacional. O que está no centro não é o conhecimento, como quiseram as teorias críticas. O que está no centro é a cultura. A cultura está no centro do processo. Por isso há uma grande preocupação com os professores e professoras que trabalham a partir ou colocam em ação, né, a teoria curricular cultural da educação física. Há uma grande preocupação na maneira como as práticas corporais são produzidas, ou seja, pela gestualidade, pela linguagem corporal e pela linguagem verbal, pela linguagem, né, que nós acessamos, e na maneira como elas são reelaboradas, ressignificadas. Então, observe que professores e professoras trabalhando a partir das teorias pós-críticas, professores e professoras, eles fazem com que as atividades que eles propõem façam circular concepções, visões, significados e formas de fazer, formas de realizar e formas de dizer as práticas corporais e as pessoas que delas participam. Ou seja, não há preocupação com uma verdade sobre as práticas corporais. Há preocupação que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica, porque eles também estão na educação de jovens e adultos, ou seja, que todas essas pessoas acessem várias visões, várias formas de pensar, fazer e dizer as práticas corporais. Então, estou tematizando o futebol. O professor e a professora se preocupa com que as crianças descubram várias formas de fazer aquilo, com que elas produzam várias formas de fazer, com que elas vejam, interajam, conheçam várias formas de fazer aquilo. Do futebol ao jongo, do skate ao maculelê, da capoeira à bolinha de gude, de empinar pipa a fazer slackline, ou seja, não há restrição. Se você tem qualquer dúvida a respeito disso, por favor, aceite aquela sugestão que a gente já fez na videoaula de apresentação e dá uma olhada nos livros que vêm sendo produzidos pelas pessoas que colocam em ação o currículo cultural e nos relatos de experiência que vêm sendo produzidos pelas pessoas que registram suas práticas a partir do currículo cultural. Então, muitas outras pessoas fazem currículo cultural e não produzem os relatos de experiência, não é uma obrigação. Mas é importante falar assim, nossa, então tudo bem, então deixa eu ver como é que isso está sendo feito. Dá uma olhada nos relatos de experiência e você vai perceber que a preocupação não é executar bem, a preocupação não é emagrecer, a preocupação não é transformar a sociedade, a preocupação não é melhorar as habilidades motoras, a preocupação não é adquirir melhores condições de saúde. Quando eu disse transformar a sociedade, é óbvio que nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, mas não é pela intervenção direta do sujeito nos meios de produção. A transformação da sociedade almejada aqui eu vou passar a entender as outras pessoas, os outros grupos de uma outra maneira, e eu vou avançando na democratização da sociedade na medida em que eu entendo as pessoas e vejo todas as pessoas que pensam diferente de mim, todas as pessoas que agem diferente de mim, todas as pessoas que realizam práticas corporais que eu não conheço, que eu as penso como igualmente dignas. Então, a maneira da educação física contribuir com a produção de uma sociedade menos desigual é através das práticas corporais, ou seja, estudando as práticas corporais de diferentes grupos ou estudando as práticas corporais que estão ao nosso redor e que a gente pode conhecer outras maneiras de fazê-las e outras maneiras de realizá-las e outras maneiras de pensar as pessoas que participam delas. Como é que eu vou
produzir uma sociedade menos sexista, uma sociedade menos transfóbica, uma sociedade menos racista, uma sociedade menos classista, uma sociedade menos excludente. Como que a educação física pode contribuir com isso? Ora, se eu incluir e tematizar e fizer valer várias vozes sobre o jongo, sobre a capoeira, sobre a bolinha de gude, sobre empinar pipa, sobre andar de skate, sobre andar de bike, ou seja, são as práticas corporais que estão aí presentes na sociedade. Aquelas que a gente realiza e aquelas que a gente não realiza, mas que existem e a gente ainda não teve acesso a elas. Então, era isto, né, que a gente queria colocar, pelo menos por enquanto. Por favor, façam as leituras indicadas, não permaneçam somente com esta videoaula, que foi longa, mas façam as leituras indicadas, porque elas são fundamentais na continuidade dessa discussão. Muito obrigado, nos encontramos na próxima quinta-feira. Até lá!